nosso trabalho é importante, tem que ser feito dentro da mais estrita lei, mas também da mais estrita humanidade. Você tem que ter preocupação genuína. Meu nome é Regina Celi Santana, para quem não me conhece. Eu entrei aqui dia 8 de julho de 74, né? A trajetória anterior praticamente eu não tenho, porque eu pulei da escola diretamente aqui para a faculdade. Meu pai era aquele pai que gostava muito dos filhos aqui grudado neles, né? Então ele falou: "Ó, tem um concurso lá perto onde eu trabalho". Já sentiu, né? Perto onde eu trabalho. Aí eu fiz o concurso, primeiro para escriturária 1, entrei, aí ele me trazia, me levava para casa como ele queria, e depois eu fiz escriturário 2. E na graduação, comecei trabalhando na graduação. Depois trabalhei um tempo na geografia e depois vim para pós-graduação. Então, a trajetória pessoal, na verdade, eu tinha 19 anos, né? Então eu saí do colegial em dezembro de 73 e entrei aqui em julho de 74. Então a trajetória pessoal era mais escolar mesmo, né, vida escolar só, não tive trajetória profissional nada, aqui foi meu primeiro emprego. Então era uma trajetória, assim, simples, antes de entrar aqui, curta. A sua vida ela se formou em grande parte Ah, é, totalmente, né, eu diria totalmente. Porque 19 anos naquela época não eram os 19 anos de hoje. A gente demorava mais para pegar no tranco, assim, na vida normal, né, na vida, verdadeira, vida real. Então, realmente, eu comecei mesmo do zero aqui. Foi isso mesmo. Então, tinha um concurso público, a gente fez o teste da datilografia lá no centro da cidade, um lugar medonho, que a hora que o cara falava: "Pode começar", vocês imaginam uma sala com umas 100 máquinas de escrever. E quando ele fala: "Começar", aquele barulho ensurdecedor, você nem sabia mais o que você estava fazendo. Aí: "Para todo mundo", aí parava todo mundo. Então esse foi o teste da geografia. Tivemos outros de conhecimento, é mais ou menos como o concurso de hoje. Aí eu fiz esse concurso, fiz 2 vezes, fiz um como escriturário 1 e depois escriturário 2. E aí quando a gente se apresentava lá na reitoria, que era a nova, agora é a velha, agora eu nem sei mais qual é, aquela perto do CRUSP. Então a gente se apresentava lá. E aí eu cheguei lá, a moça falou: "Bem-vinda, não sei o quê, tem essa lista de faculdades para você escolher". Aí eu lembro que tinha FAO, só lembro da FAO lá naquela lista, e da Faculdade de Filosofia. Aí eu achei lindo, né, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, falei: "Meu Deus, é aí que eu quero". Por causa do nome eu escolhi. E estou aqui até hoje. 400.000% diferente do que é hoje, né. Para vocês terem uma ideia, a sessão de graduação, ela começava lá onde começa hoje a CCINT e a graduação, lá no fundo do corredor, ela vinha até aqui perto da sala de professores. E era uma sala que pegava dos 2 lados, janela a janela, dos 2 lados. Então ela era aberta assim e comprida. Até eles trocarem o piso que está no chão hoje, ainda tinha um buraco lá, que eu fiquei muito triste de ter tirado aquele buraco histórico dali do chão. Aquele buraco era onde fechava a porta e passava o ferrolho. Então até trocar o piso aí do corredor ainda tinha aquele buraco. Faz pouco tempo, faz o quê? Uns 5 anos, por aí. Então, para vocês terem uma ideia, a porta fechava ali, então mais ou menos ali perto do serviço de pós-graduação ainda era graduação. Então não tinha divisões, né, a gente fazia o vestibular, lá nas colmeias, aquelas filas com PM na fila, né, para dominar as filas. Você imagina, todo mundo que estava na FUVEST vinha fazer a matrícula. Então aquela fila, o dia inteiro fila, é o próximo, 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 próximo e próximo, e a gente ficava lá até 8 horas da noite. Aí fechava tudo, trazia a gente que sempre carregava a Kombi, descarregava a Kombi, não tinha essa, né. As caixas de matrícula, trazia tudo para cá à noite e no dia seguinte começava tudo de novo. Depois, acabando essa etapa, ainda tinha a lista de espera, sabe aquelas listas que tem até hoje da FUVEST? A gente fazia a primeira lista, a segunda lista, a terceira chamada, até ter candidato a gente fazia. E depois ainda tinha uma quarta etapa, que era gente que é formada em outro lugar que pode pegar vagas da USP. E a gente ainda fazia essa quarta etapa, então era uma trabalheira insana. E era muito poderoso, porque o guichê tinha mais de 15 entradas, assim, para atendimento de público, e vivia com fila. Então hoje em dia a gente vê, assim, tudo vazio, né.
mas era muito pulsante, muito, muito movimentado. Aí entrou um chefe que ninguém queria ele, né, 100% de rejeição ele tinha. Aí eu tentei sair. Isso foi em acho que foi em difícil, em 80. Eu já estava aí há um tempo. Aí eu saí e fui para geografia. Aí fiquei lá na geografia um ano, na secretaria, né? E aí tinha um professor lá maravilhoso, chefe de departamento, o professor Pasquale Petroni. Ele falou para mim assim: "Ah, você está muito mal aproveitada. Eu vou dar um jeito". Aí ele veio aqui na administração, falou com o assistente da época, o Aldo. O Aldo é um assistente que ficou aqui mais de. Não mudava assistente cada diretor. O Aldo ficou aqui mais de 30 anos como assistente, né? Aí ele veio falar com o Aldo e eu vim para pós-graduação, né? Mas a pós-graduação era dividida, era a comissão de pós-graduação e a sessão de pós-graduação. Aí eu vim para a comissão de pós-graduação só. Fiquei alguns anos lá, aí a pessoa aposentou, eles me indicaram, aí achamos melhor juntar. Hoje em dia o serviço e a comissão é uma coisa só, que eu acho que eu não penso como pode ser possível aquilo funcionar separado. Então hoje a gente fundiu e é uma coisa só. É isso. Mas era assim completamente diferente, inclusive o fluxo de pessoas, né? Porque é óbvio que não tinha internet. Então as pessoas tinham que pegar o ônibus e vir aqui, né? Então vinha gente de cadeira de roda, de braço quebrado, de perna quebrada. Não tinha essa de passar na fila, a pessoa ficava lá, deixa eu passar na fila, não tinha essa, olha, quem tá com a perna quebrada, quem tá na cadeira de roda passando na frente, era na briga mesmo, era no braço, né? Então era muito, muito, mas assim, vocês não imaginam como era muito movimentado, muito. Tinha que ter sempre os vigias aqui, realmente eles atuavam assim de controlar público mesmo. E lá na matrícula tinha PM mesmo, que ficava na fila para ajudar a gente mesmo. Era um negócio igual hoje a FUVEST, mais ou menos, aquele movimento da FUVEST, era o movimento do dia a dia nosso aqui, muito grande. Quando eu entrei, ainda tinha aqueles ecos da Maria Antônia, que foi em 68, né? Falava-se muito lá da guerra da Maria Antônia. Tinha muita gente que veio da Maria Antônia. Aqui, outro dia eu fui na apresentação da professora Marlene Chauí, ela falou que isso aqui era um pasto. E era mesmo, a USP era um pasto mesmo. Eu lembro muito bem assim de muita terra vermelha, muito trator, muito barro, muita poça d'água, sabe? A USP estava em construção ainda em 74. Esses prédios mais antigos estavam todos aí, mas muita coisa em construção mesmo. Então, a gente viu inclusive esses prédios surgirem assim, né. Então tem a Poli, tem aqui a própria filosofia, estão aqui. Então a gente veio para cá, veio para cá não, eu já estava aqui, aí conheci uma pessoa maravilhosa que eu quero falar dele, que é o seu Euríquio, Luiz Euríquio, ele já tinha quase 70 anos quando eu entrei. Ele, assim, contava para todo mundo, assim, o orgulho que ele tinha de ser zelador na Maria Antônia, né, e que ele lavava as escadas de mármore da Maria Antônia com sapólio. Essa história, ó, há 50 anos atrás eu escutava e eu achava o máximo. Eu sempre fui meia queridinha dos mais velhinhos, sabe, porque eu sei como agora é lógico que eu estou sentindo na pele, mas a vida de um funcionário que tem uma trajetória longa nem sempre é tão boa assim, né. A minha eu sou privilegiada, a minha é boa. E o seu Euríquio era uma celebridade lá da Maria Antônia. Então ele falava as becas, naquele tempo tinha beca ainda. Eu não peguei muito beca não, defesa por beca, acho que eu peguei 1 ou 2 só, mas a congregação, as coisas da congregação era tudo beca. E quem cuidava da beca, do armário de becas, era o seu Euríquio. Uma vez ele me levou lá, parece que eu ia conhecer as joias da coroa, né. Todo um "Você vem aqui que eu vou te mostrar", e tinha um armário lá cheio de beca. Aí o diretor tomava posse com beca, né. Hoje só o reitor acho que toma posse com beca. Aí entrou um diretor muito comprido, muito alto, o senhor Eurico desesperado, "Meu Deus, não tem nenhuma beca para esse professor e como é". Eu lembro bem desse, né, então era correria atrás da beca para os diretores, né. Então era um pessoal, tinha muita gente mais velha aqui, sabe. A moça da portaria não era terceirizado, era uma funcionária. Que ficava aqui 30, 40 anos, né. Ela era da cobra, depois ela passou para a portaria, era uma senhora. E ela ficou aqui muitos anos ainda, então acho que naquele tempo a maioria saía com 70 anos, e saía chorando, né, saía chorando. Hoje em dia todo mundo quer aposentar cedo, mas
Então eu convivia muito com esse pessoal mais velho, assim. Então era bem diferente e eu fui muito bem acolhida, eu era a caçulinha aqui, né, não tinha ninguém da minha idade, 19 anos, né. Mesmo os colegas eram mais de 30. Não conhecia, não tinha nenhum conhecido. Como eu disse, eu era meia tapadona, né, não conhecia. Agora, pra você ter ideia, eu entrei aqui no ápice da ditadura militar, 74, você imagina, faltava 9 anos para ela acabar ainda, né. Então eu entrei no ápice. Eu só fui saber o que que era ditadura militar depois que ela acabou. Aí começou a voltar professor, anistia, aquele clima mudando, assim, aí que eu fui me tomar. Então eu não era politizada realmente, não era. Os colegas, não falavam disso, ninguém falava disso, né. Em casa também não se falava muito disso, então eu estava ali no meio do fogo e não sabia, né. Graças a Deus nunca me queimei, mas eu estava no meio do fogo. Hoje em dia, relembrando, falei: "Meu Deus, que ambiente perigosíssimo que eu entrei", e é isso, mas eu não tinha nenhuma eu só como eu te disse, eu escolhi pelo nome, achei lindo aquele nome, filosofia, letras, nossa, é muita coisa, então eu falei: "É isso aí, essa faculdade é o máximo". E é isso, mas não tinha conhecimento anterior não. Mas não sei se vocês sabem, esse prédio aqui é um andar do CRUSP. O CRUSP foi feito para os Pan-Americanos, né, o CRUSP foi construído para o alojamento dos Jogos Pan-Americanos. E aí a Faculdade de Filosofia começou a vir da Maria Antônia, precisava trazer aquele povo todo, e administrativo também. Aí pegaram um andar daquele do CRUSP e jogaram aqui, no buraco aqui. Estamos aqui até hoje. Não, mas é provisório, isso aí é por uns 2 anos, estamos aqui até hoje. Então esse prédio sempre foi o que é hoje mesmo. Tinha goteira, tem goteira, então não melhorou muito. Agora sim está mudando um pouco o padrão dele, mas até então era isso. Agora fora daqui desse prédio, realmente era eu lembro bem que o ônibus subia aqui a Rua do Matão, aí fazia aquela curva. Aquela curva que hoje vai para o HU, o ônibus fazia um retorno ali. Aquilo lá era floresta. Ainda eu falava: "Meu Deus, mas um dia eu quero ir para lá. O que que será que tem lá?" Não tinha nada. Hoje eu penso, devia ter aquele, negócio da marinha, não sei se já existia lá, né, aquele negócio perto do HU que tem da marinha, pode ser que aquilo já existisse, mas eu não sei porque eu nunca fui, porque não dá para ir também. Então o ônibus subia a Rua do Matão, virava logo ali na primeira virada e aquilo não tinha nada, então vocês imaginam, a USP acabava ali. Aí lá para baixo é um pouco mais tradicional, o CRUSP tinha, porque o CRUSP foi feito para os Jogos Pan-Americanos também, aí tinha o restaurante, também sempre teve, né, mas aí, é assim, era um prédio aqui, outro prédio ali, outro prédio lá, tinha muitos vazios, muito espaço de terreno, sabe. Era essa memória que eu tenho da USP, muito terreno. E aí os prédios iam surgindo, surgindo, inclusive surgiram para vocês lá na reitoria velha, que agora é a nova, aquela que tem a torre em cima, aquele prédio também já existia. Aquele prédio lá, aquela torre, aquele prédio com a torre, tem isso aqui que eu estou falando, todo a construção da USP. É muito interessante, eu levei até meus filhos lá para ver. Tem os cartazes na parede, tem a Praça do Relógio pequenininha dessa altura aqui, ó, crescendo. É muito bacana. Praça do Relógio foi bem depois que eu entrei. Mas eu lembro bem que a gente trabalhava no canteiro de obras, isso sem dúvida, né, isso aí. Então eu lembro que essa parte da biologia toda tinha, porque é um dos prédios mais antigos, né, essa parte toda então nossa parte aqui era assim mesmo, era desse jeito. A FAU já tinha, era desse jeito, mas saiu desse circuito aqui, não tinha mais nada, entendeu. Tinha um aqui, a reitoria lá, mas era muito pontilhado as coisas. Difícil, né. Então da época da ditadura, veio aquela cantora famosa, Mercedes Sosa, ela veio aqui nesse anfiteatro que está abandonado agora aí, né. Ela veio aí, tinha muito show aí. Na hora do almoço a gente assistia show aí, tá, década de 80, tá. Tinha muito show na hora do almoço, ó que legal. Show na hora do almoço e show à tarde. Como eu saía às 7 horas, eu já não ia, mas muita gente ia às 6 horas, mas tinha muito show de música. E a Mercedes Sosa veio, eu fazia ideia zero do que era Mercedes Sosa. Mas o pessoal Mercedes Sosa. Aí ela veio, cantou um pouco, aliás, ela canta muito bem, mas fui lá assistir, ela cantou, aí começaram a pedir: La carta, não, não, não pode cantar, pelo amor". Eu falava: "Que mulher fresca, vem aqui para cantar e não quer cantar a música que está todo mundo pedindo". Depois que eu soube que era uma carta que a ditadura tinha proibido, uma música que a ditadura tinha proibido, ela não podia cantar.
Então era um contexto todo complicado que eu não fazia ideia. Então vinha muito artista, muito artista. A gente levava água para eles, levava às vezes falei: "Ih, vai ter artista", a gente já comprava uns pacotes de bolacha para levar para eles, que eles gostavam de entre um intervalo e outro. Era muito animado, sabe. Vocês passam nesse corredor aí, aquelas fotos, né. A parte de lá não, hein. A parte que fica pós-graduação não conheci ninguém, tá, porque tudo já morreu em 1940. Mas a parte de cá, não os fundadores, os outros, nossa, com aqueles trabalhei com 99%. Tem alguns ali que quando eu entrei eles já estão aposentados. Mas então, aí eu olho para as fotos, assim, tem uma história com cada um, entendeu. E eu lembro que quando eu entrei na pós-graduação, na comissão de pós-graduação, eu era o professor Aziz Simão, o presidente, e ele era cego. Ele já era bem velhinho, cego, ele tinha um olho branco, assim, né. E tinha uma colega que estava me ensinando o serviço, ela punha os papéis para ele assinar, ele ia assinando. Aí uma hora ela fez assim para mim: "Você demora, né?" Ele falava: "Calma, dona Nélia, calma que nós chegamos lá". Então, esse negócio de que ele era cego, eu tinha minhas dúvidas, porque o homem aí um dia ele entrou lá, ele andava sem ajuda, então pode ser que ele tenha aquela visão ainda bem pouca, né, é baixa visão. Aí um dia ele entrou lá, mas ele era tido como cego, né, o olho dele era branco, assim, aí ele entrou lá na sala, a gente tinha mudado, porque todo lugar que eu entro eu mudo tudo, né, gosto muito de planta, tal. Aí ele entrou lá e falou: "Cego". Nossa, como tá tudo diferente aqui, ficou bem melhor aqui, um olhou para o outro, como assim? Como assim? Então, infelizmente, com ele eu tive uma experiência de uns 6 meses, né, mas tive uma experiência com o professor Isaac Salum, nossa, muito, lembro o Salum entrando na sala lá e com todos esses que vocês imaginam aí, o professor Antônio Cândido, passei muita vergonha com o Antônio Cândido, já 2 vezes passei vergonha com ele, porque tinha filas no corredor, eu não sei se era para fazer matrícula, isso eu já estava na pós, se era para matrícula, não sei, mas tinha fila. E a gente ia tirar ele da fila, porque ele já era o Antônio Cândido. Menina, ele dava cada sabão. Tá, assim. Eu vou ficar aqui no meu lugar na frente. Não se preocupe comigo. Se preocupe com essas pessoas que estão na minha frente, ele falava. Então, era uns passa-fora que a gente pegava. Uma vez tinha um colega lá, você viu que o Antônio Cândido na fila? Eu falei, não vai tirar ele da fila que você vai passar vergonha. Aí ele tinha banca, participava de banca, ele dava o dinheiro para os funcionários. O prolabore da banca ele já distribuía ali mesmo. Para os funcionários da pós ou para a tesouraria. A tesouraria ficava do lado de cá, do lado da pós. Ficava lá onde é hoje a comissão de pesquisa, a tesouraria. Tinha lá uma menina nova, assim, ele dava, ó, entrega essa parte para ela, entrega essa aqui é para você, vai tomar, vai comprar um chocolate. Ele distribuiu o prolabore, vinha dinheiro, ele já distribuía ali, ele nunca ficou com nenhum prolabore. Então, esses grandões aí, graças a Deus, eu trabalhei acho que com todos eles, né? E já vi também muita coisa triste, assim. Aquele professor que é o monstro, o demônio, né, o temido, né, tem professores antigamente muito temidos, né, não importa o nome, mas eles são muito temidos, eram mesmo muito temidos. E eu sempre dei muita sorte com esses professores. Sempre dei sorte para os temidos. Sempre gostaram de mim, deu tudo certo e eu nunca tive problema nenhum, nunca tive nenhum temido, mas eles existiam. E todos eles eu vi chegar ao fim da vida, amolecer, suavizar, e ir lá despedir em várias etapas, né. Então, aqueles que botavam para tremer mesmo, a gente precisava ajudar a sentar, ajudar a levantar. Então eu vi muitos, 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 muitos. Muitos professores, assim, do auge para o fim. Infelizmente, aí a gente ainda continua vendo, mas agora não tanto, porque eles não vêm tanto aqui. Agora tudo depois da internet, tudo mudou também, né. Tem isso também, tem isso que eu preciso falar, né. Da internet, né. Eu lembro que eu tive a minha filha em 96, não, 97, justo em 97 veio a internet para a USP, né, 96, 97 veio para valer, não veio assim o reitor tinha, veio para a gente trabalhar com ela, então você já viu, né, tudo que era no papel a gente teve que passar pra internet. E eu falei: "Não, eu tô licença maternidade da minha filha", aí pedindo prorrogação, prorrogação, prorrogação. Para a gente passar a ficha de papelão. O aluno, atchim, você pôs. No dia tal, o aluno soltou um espirro. Era tudo que o aluno fazia, a gente ia pôr na máquina de escrever, né? Pôr lá na máquina de escrever, é a nota.
tudo, tudo. A ficha escolar dele era uma ficha de papelão. Então, a gente teve que passar tudo aquilo para o computador. Entre 96 e 98, 99, mas a gente ainda estava passando coisa para o computador. E aí eu digo para vocês, eu não sei como é que a gente vivia no mundo analógico. Eu não lembro. Como é que eu fazia isso? E como é que eu mesmo que vivi, não lembro. Como é que eu fazia? Como é que eu dava conta de fazer, né? Você imagina, você saía de casa de manhã, tudo que tinha acontecido durante o dia não dá para você avisar na tua casa. Você não conseguia falar com a tua mãe, com o teu pai, com ninguém, né? As casas que tinham um telefone, que eram poucas, que pessoa que tinha um telefone em casa, que era muito raro, ainda a pessoa podia ligar daqui. Mas a notícia a gente sabia pelo jornal à noite, não é? Então, eu me lembro que um dia, nunca me esqueço daquele dia, eu desci do ônibus, meu pai estava lá me esperando, claro. Aí ele falou: e hoje você vai ficar triste. Eu falei: por quê? Mas eu não sabia de nada. Você vai ficar muito triste. Hoje tem uma notícia ruim para te dar de uma pessoa que morreu. Eu não sei porque eu falei: Elvis Presley. E era o Elvis Presley. Porque ninguém esperava que o Elvis Presley morresse. Ele tinha 40 anos, né? 42 anos. Meu pai sabia que eu gostava muito dele. Então, pra você ter uma ideia, imagina hoje em dia, né? O cara morreu, acabou de morrer, você já sabe que ele morreu, né? Tem família que não sabe, você já sabe. Então, gente, ó, eu não posso imaginar como é que era a nossa vida, assim. Realmente, a gente era uns heróis. O trabalho, hoje em dia a turma reclama que tem que trabalhar muito, hoje em dia não tem nada para fazer. O computador faz 90% do trabalho que a gente fazia. Então, hoje em dia é muito moleza. Vocês pegaram o mundo moleza total. E mesmo os ônibus, né? Eu lembro que eu tinha 50 anos quando eu comprei meu primeiro carro. Quando veio meu segundo filho, que eu falei: não, gente, espera um pouquinho. 2 eu não vou aguentar de ônibus, não. Também era um pouco acomodado, os colegas me gozavam. Aí que eu tive o carro, mas eu lembro que eu comprei o carro, comecei a dirigir, no mês seguinte veio o bilhete único. Poxa, eu não usufruí um dia do maldito bilhete. Não tinha, você comprava uns passes, sabe? Você comprava aquele monte de passe, sei lá onde que eu comprava o passe. Você comprava aqueles passes, andava com a carteirinha, roubavam, mas aquilo roubava no ônibus. O dia que você enchia a carteirinha assim, pegava um ônibus, o cara levava os teus passes. Aquilo lá, pronto, acabou o meu mês. Então, a vida era toda assim, muito mais, assim, não só analógica. O conforto era muito menos. E aí vem a grande surpresa. Eu acho que a gente era mais feliz. Muito mais, sim. Muito mais descomplicado. Não sei se a gente era mais tosco. Não sei. Pode ser que agora a internet deixou todo mundo inteligente, não sei. Tenho minhas dúvidas se é isso mesmo. Mas a gente era mais, assim, tudo mais simples, tudo fluía, não reclamava de nada, ninguém reclamava da vida, entendeu? Hoje em dia, ai, porque minha internet tá lenta, ai, porque tá muito pó, ai, porque tá muito barulho, ai, olha, é uma enjoação total. E eu não via ninguém reclamar e a vida era dura. Olhando da perspectiva agora, a vida era dura. Assim, no seu dia a dia, você chegava em casa acabada. E a turma vinha trabalhar com satisfação. E o perfil também era outro. O perfil daqui era assim, famílias que entravam às vezes noivos, às vezes nem se conhecia, ficavam noivo, casavam, vinham os filhos, a turma criava os filhos, então eram convivências de longo prazo, né? Você viu o filho nascer, você viu o filho crescer, às vezes você viu o filho até se formar na escola. Então as festas de Natal era muito, tá? Todo mundo comprava presente para todo mundo, né? Tinha diretor aqui na faculdade que fazia festa para gente, né? Era um diretor meio, eu achava ele meio sei lá o quê, muito assim, muito estranho. A gente tinha que fazer fila para receber cesta. A gente tinha que ficar na porta da sala para ele falar bom dia, tá? Eu nunca fiquei não, porque eu achava aquilo ó, não me recusei. Todo dia de manhã eu ficar lá na porta, o cara dar bom dia. Falei: não, não. Olha, mas você não vai ficar? Eu falei: eu não vou ficar. Mas logo acabou também. Mas no fim do ano ele fazia Natal, cesta de Natal. E como eu disse, tinha pessoas muito mais velhas, né? Então, sei lá, eram todo muito mais grato pelo que tinha, sabe? Achava aquilo bacana, ganhava uma porcaria lá de plástico. Puxa, mas foi meu colega que deu. Eu tenho um cavalinho de cobre, que acho que é apontador, que foi um colega que deu naquele tempo. Até hoje está lá na minha casa. Você fala: poxa, mas foi um colega que me deu. Eu tenho que respeitar, mas hoje eu sou mais pessimista em relação a isso. Você dá uma porcaria dessa para alguém, a pessoa nunca mais olha na tua cara.
Então é isso, as relações eram assim, porque eram famílias que cresciam juntas, que se formavam juntas e a gente convivia. O mínimo que você convivia com alguém era 20 anos, o mínimo. Então você imagina um colega de 20 anos, é muito diferente daquele que fica. Aí começou a entrar o pessoal que fica aqui só para estudar, começou a mudar assim. O pessoal já entrava, estudava na USP, já entrava, por quê? Porque queria trabalhar aqui? Não, porque estava perto das aulas. Pô, estou no meu trabalho, não. É bacana, é. Mas criou uma nova mentalidade, né? Que não teve nada a ver com aquela primeira. Então entrou o pessoal, se formava e ia embora, entra outro, se forma, vai embora. E é conveniência, é tudo conveniência. Então hoje eu penso assim, não é saudosismo, não. Mas hoje em dia a pessoa trabalha mais para a própria conveniência do que para a conveniência da instituição. Isso eu não tenho dúvida. Não sei se é bom ou se é ruim, mas é assim que acontece. É isso. Então, o resgate da memória é muito chique para falar, né? Porque uma memória é uma coisa, né? Você imagina que vai vindo coisa, é claro que milhões de coisas, né? Mas eu acho que sim, eu sou uma pessoa que todo mundo conhece, então eu acho que quando eu estou falando aqui, se alguém vê a minha entrevista, eu falo, deixa eu ver o que a Regina falou, deixa eu ver se ela falou aquilo, porque com certeza, quando eu ver dos colegas, eu já vou pensar, deixa eu ver se ela falou aquilo. Que aquilo, ou que você viveu com ela, ou que todo mundo vivia aqui, como eu disse, todo mundo se dá muito bem. Então, é isso, né? Agora, uma coisa muito importante que eu falei até lá na homenagem, lá outro dia. 50 anos não significam nada. É, se você está viva, sentada numa cadeira, sem fazer nada, os 50 anos passam. Eles passam. E como o tempo passa? Passa, que é uma beleza. Passa. A minha esperança aqui de eu ter alguma importância é se eu fiz diferença para alguém, se eu faço diferença para alguém, e se no meu dia, ainda o tempo que eu tenho aqui, eu farei diferença na vida de alguém. Acho que fiz em algumas, porque muita gente vem me agradecer, e você salvou minha vida aqui, me salvou minha vida lá, eu nem sei quem é. Então, claro que a gente faz. Então, eu não sei se a pessoa tem a percepção da importância do trabalho dela aqui. Nosso trabalho aqui, estou falando mais com alunos, né? Você muda a vida da pessoa, né? De repente, se aquela providência que você tomou não tivesse tomado, ele podia ter perdido o curso. Tem mil coisas que podem acontecer. Tem a legislação, que é firme, dura e tem que ser seguida, óbvio, mas além da legislação, tem a atitude da pessoa que está ali, entendeu? Tem atitude. Então, eu lembro que uma vez na graduação ainda, lá na graduação, eu ganhei um long play, aquele disco de vinil, só existia esse tipo, um long play do Milton Nascimento, de um aluno, de um aluno. Aí ele me deu, ele chamava Dácio. Depois eu sei que ele se transformou num grande professor de cursinho, muito famoso. Então ele se formou, eu não lembrava dele, não lembrava, atendia milhões de pessoas por dia. Aí ele me deu o long play que eu tinha até outro dia. Eu falo para minha irmã que acho que ela levou meu long play e não me devolveu. É, atrás do disco ele escreve assim: Regina, se não fosse você, 3 pontinhos. Aquilo para mim até hoje é o máximo. Porque eu fiz diferença na vida daquela pessoa. Hoje em dia ninguém dá mais presente. Ó, no Natal a gente sai carregada de presente aqui. Todo mundo dá presente, sabia? Ah, dá. A gente ganha muito presente no fim do ano. Olha, perfume, flor. Nossa, a gente ganhava muito presente. Não que eu estou fazendo para ganhar presente, não é isso. Mas isso aí também não existe mais. Mas isso que ele falou foi um agradecimento, eu entendi. Para vocês terem uma ideia, eu nem estava no guichê a hora que ele trouxe o disco. Eu não estava no guichê, ele falou, para entregar isso para Regina. Aí vinha naquele envelopão do LP, né? Que a gente chamava long play, era o LP. Vinha o envelope do LP, abri e estava lá. Isso aí até hoje, para mim, vale muito. Então, não sei se as pessoas que trabalham hoje têm ideia com a parte de ensino, têm ideia do que fazem. É uma coisa. Você muda mesmo a ideia de a cabeça de um jovem, a vida, não mais a cabeça, a vida do jovem. Você pode mudar para positivo ou para negativo. Porque, de repente, se ele perde aquele curso, se não dá certo ali, ele pode não ter condições de fazer de novo. Ele não é todo mundo que tem condições de começar do zero e começar de novo, não é? Então, de repente, para onde vai a vida dele? Você nem sabe o que poderia ser aquilo que, né?
Então eu tenho muito orgulho do meu trabalho, dou muito valor, tento passar isso, não sei se consigo passar para alguém, temo que não, mas eu tento passar isso. Nosso trabalho é importante, tem que ser feito dentro da mais estrita lei, mas também da mais estrita humanidade. Você tem que ter preocupação genuína, não é aquilo que, né? Então a pessoa vem, ai, eu passei no concurso, ai, eu preciso desse documento porque eu passei no concurso. Droga, problema seu, né? Não é assim, né? Se a pessoa quer passar no concurso, eu dou muito valor. Imagina, eu vou me matar para dar aquele documento para ele, né? Então, graças a Deus, até hoje eu penso assim. E eu tento passar isso, né? Não são vidas que estão aí que você pode interferir para o bem ou para o mal. Então é isso, eu quero que os 50 anos sejam de qualidade, não de tempo cronológico, porque esse passa de qualquer jeito. Você não fazer nada, ele passa do mesmo jeito. Eu quero que ele tenha passado e eu tenha feito alguma coisa. É isso.